Aqui na zona norte de Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil, uma unidade de pronto atendimento está em fase final de construção. A obra deve garantir o atendimento de cerca de 500 pessoas por dia. E é sobre o impacto das UPAs na saúde da capital que o programa Com a Câmara na Cidade fala hoje. Nosso convidado de hoje é o vereador Dr. Raul Torelli, que tem acompanhado a construção da unidade de pronto atendimento da Zona Norte. Vereador, essa unidade já enfrentou diversos atrasos, deveria ter aberto ainda em 2011 e agora finalmente a previsão é de que comece os atendimentos neste primeiro semestre de 2012. O que muda na saúde de Porto Alegre com essa nova UPA? Na realidade, eu tenho acompanhado esse projeto das UPAs desde 2008. Que foi quando ele efetivamente foi trazido para âmbito estadual, né? Na época foi feito isso quando era aqui o secretário estadual da Saúde, Osmar Terra, e que a gente teve uma série de reuniões já em 2008 no sentido de fazer com que os melhores locais de Porto Alegre, onde a saúde pública está desassistida, pudessem receber as UPAs, que são na realidade unidades de pronto atendimento 24 horas e que Porto Alegre carece de no mínimo 4 dessas UPAs. A partir daí começou a se desenvolver o processo burocrático que envolve isso tudo, que é muito mais demorado do que a própria obra, que é um processo licitatório, que é um processo de acerto de terreno, que é um processo que envolve todas as questões para que possa ser iniciada efetivamente uma obra pública desse porte. É um processo que, se a gente pensar no universo desses processos de obras que normalmente demoram um longo tempo, essa aqui foi relativamente rápida, né? As negociações iniciaram lá em 2009, as negociações do terreno, enfim, agora quase 3 anos depois a obra está quase pronta. Eu te diria assim que, infelizmente, não é aqui. No Brasil, as obras públicas são muito demoradas. Elas têm muita fiscalização, muita cobrança em cima. A gente sabe que acontece muitas vezes desvios dentro do erário público. Então, na realidade, não se criou ainda um mecanismo que elas possam ser realmente rápidas e bem fiscalizadas, que é o que nós gostaríamos que fosse possível e é o que nós buscamos enquanto cidadão da cidade, do país, enfim. E nós acreditamos que nós vamos, a médio prazo, tentar chegar nisso e chegar nisso. Ou seja, fazer com que os recursos públicos sejam valorizados de uma maneira ágil, de uma maneira propositiva e que essas ações se reflitam no benefício que a comunidade realmente precisa a curto prazo. Quem conversa conosco sobre a unidade de pronto atendimento da Zona Norte é também o secretário adjunto da Saúde do município, Marcelo Bosio. Marcelo, acho que a pergunta que todos se fazem agora, que eu vou te fazer, é qual é a previsão de abertura aqui da unidade? Nós temos uma previsão que nós temos que aguardar a conclusão da obra aqui, né? Esse que é uma situação, porque essa obra ela é uma parceria com o governo do estado, né? E a responsabilidade pela construção é do governo do estado. Tão logo esteja concluída a obra, nós temos um tempo de mobilização, de organizar a questão do mobiliário, colocação de mobiliário interno aqui, estruturação, abastecimento e a parceria que nós temos com o Grupo Hospitalar Conceição, que vai ser o responsável pelo gerenciamento e contratação de pessoal, a administração desse pessoal para a gente botar em funcionamento. Então nós estimamos que após a conclusão da obra, a entrega da obra para a gente, em torno de 60 dias nós temos condições de fazer essa mobilização, organizar e já ter a previsão de início das atividades. Porém, dependemos ainda da conclusão da obra. Nós temos uma expectativa que em torno de março, abril, a gente tenha a conclusão da obra, ou seja, a obra ela vai ser passada para a responsabilidade do município, aí conta um prazo que é esse prazo de mobilização, organização, abastecimento, colocação de imobiliário e equipamentos para que a gente possa iniciar as atividades.
O investimento em unidades de pronto atendimento faz parte de uma portaria do Ministério da Saúde. Em 2003, foi lançada a Política Nacional de Urgência e Emergência, com o intuito de estruturar a rede de saúde em todo o país. Esse processo das UPAs aqui teve todo um processo de planejamento e distribuição, porque ele também prevê uma questão de regionalização e vincular essas unidades de pronto atendimento aos hospitais gerais. Então nós vamos vincular estabelecimentos com a Santa Casa, clínicas, PUC e com o Hospital Conceição, que são os 4 grandes hospitais gerais que nós temos aqui, para a gente organizar esse processo de regionalização. A gente tem que lembrar também que nós temos 4 outras UPAs que já estão em funcionamento, que é a Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e da Restinga, que ela também, da Restinga, depois ela é absorvida pelo o Hospital da Restinga, onde vai essa estrutura, ela vai para dentro do hospital, dentro da emergência, até porque não tem uma justificativa de nós permanecermos com a unidade de pronto atendimento e com a emergência hospitalar na região. Para que aquelas pessoas que são atendidas nas nossas unidades básicas de saúde tenham um acesso intermediário e não tenham que se avolumar nas emergências dos hospitais. Hoje nós convivemos com a questão muito séria da superlotação das emergências hospitalares. Os nossos grandes hospitais têm se movido nesse sentido, têm feito projetos, mas ainda estamos deficientes. O Hospital de Clínicas tem uma previsão de ampliação importante na sua emergência, o Conceição já fez isso de alguma forma, o próprio Cristo, enfim. Mas essa unidade aqui que está quase pronta, ela deve atender 450 pessoas por dia, né? Uma média. É o suficiente para desafogar a saúde na cidade, nessa parte da cidade? Essa parte da cidade, ela vai ser muito beneficiada, porque na realidade aqui está previsto mais de 500, talvez até 600 pessoas sendo atendidas diariamente. E nós acompanhamos e na época, desde o início, dissemos ao secretário, na época o secretário municipal, o Eliseu Santos, o secretário estadual, Osmar Terra, e o próprio ministro da Saúde, com quem tivemos oportunidade de estar então, que é o ministro José Gomes Temporão, da necessidade de que a primeira UPA de Porto Alegre viesse a ser instalada justamente na Zona Norte, em função da vulnerabilidade e da falta de cobertura de tanta pobreza, tanta necessidade e da maneira como Conceição está superlotado direto. Ele é um hospital único do SUS, ele está sempre atendendo, mas realmente esse trabalho de porta aberta que o Conceição faz, ele é muito duro porque muitas vezes perde muito na qualidade lá, em função de que as pessoas não são máquinas e que os recursos humanos e os espaços são limitados. Dentro do hospital, numa classificação de risco, onde você tem um paciente de menor complexidade, que ele não é a prioridade de atendimento, a ideia das unidades de pronto atendimento fora do hospital é que este paciente, que ele não tenha priorização de atendimento dentro do hospital, aqui ele seja priorizado o seu atendimento. Porém, ela tem que estar equipada para atender qualquer caso. A estrutura de equipamentos em si ela é relativamente enxuta, né? Tem equipamento de raio-x, tem eletrocardiograma, mas apenas essa estrutura já proporciona uma quantidade enorme de atendimentos, né? Ela tem uma estrutura que ela não embora seja enxuta, mas ela é uma estrutura com equipamentos de alta complexidade. Então, praticamente, nós temos uma sala de observação, aqui uma sala de parada, onde nós temos uma estrutura aqui como se fosse quase uma UTI, né? Com toda a sua complexidade. Até porque, mesmo ela sendo responsável por atendimento de pacientes de menor complexidade, ela também está preparada para atender pacientes de maior complexidade, né? Porque pode ser trazido pelo SAMU, você tem, ou por qualquer outro meio chegando aqui, a estrutura, a UPA aqui, ela tem que ter condições de estabilizar o paciente, dar todo o atendimento como se fosse dentro de uma estrutura hospitalar, para fazer a sua estabilização, para uma posterior remoção a uma estrutura hospitalar.
Importante a gente lembrar também, vereador, que existem vários níveis de UPAs, né? E essa aqui está num nível que proporciona esse atendimento largo, né? O senhor falou aí talvez mais de 500 pessoas ao dia, mas também com cerca de 20 leitos, né? O que é importante também para essa região. Agora esta UPA, efetivamente, ela no início se falava de 13 a 20 leitos, mas nós já estivemos visitando algumas vezes e a sala principal de observação ela conta com 12 leitos, né? E acredito que é importante essa sala de estabilização, de observação, porque o trabalho da UPA ele passa por isso também, por atender os casos relativamente graves enquanto não chegam ao hospital e ter um atendimento na realidade daquele caso urgente que chega também. Na realidade, a UPA tem que fazer tudo que é tipo de atendimento, casos agudos, casos crônicos agudizados. Então, é muito importante para o sistema público de saúde que a pessoa saiba que está ali à disposição a UPA e que se ela tiver uma necessidade que não for suprida pelo posto de saúde por algum motivo, que ela não for suprida de repente pela própria, vamos dizer assim, pela própria saúde pública do hospital, ela tem a UPA para se socorrer. Agora, esta é a primeira unidade de pronto atendimento que vai ser construída nos próximos anos, né? Como é que a cidade está se preparando para as outras 3 unidades que estão previstas aqui para Porto Alegre? Então, nós já estamos em andamento, né, aquisição de terrenos e negociação com o governo federal de um outro terreno. Então, a prefeitura está na Farrapos com a João Inácio, que é a UPA Cairu Navegantes. A prefeitura já está em fase adiantada na desapropriação do terreno, aquisição do terreno, para a gente poder fazer a construção da unidade de pronto atendimento Cairu Navegantes. E também já está numa negociação avançada com o governo federal e o governo do estado da UPA Azenha, que é um terreno que fica atrás, na João Pessoa, ali atrás do Palácio da Polícia, aonde nós já estamos numa negociação avançada também. Provavelmente a próxima a ser construída é a UPA Azenha, mas tão logo seja liberado o terreno da Farrapos com a João Inácio, também nós damos início. Essas 2 UPAs já estão previstas e nós temos a previsão de início das obras ainda esse ano. Nós temos a UPA da Zona Sul, que já temos uma definição prévia do terreno, né? Mas ainda ela ficaria para 2013, ela não tem previsão de início da construção ainda esse ano de 2012. Muitas vezes, eu diria assim que em torno de 80% a 90% dos casos que chegam numa UPA, eles são resolutivos, ou seja, a pessoa é ali atendida, ela fica às vezes por um período e sai bem, ela pode ser atendida e já sair com a medicação, ou nos casos extremos, ela pode ser conduzida ao hospital, porque a UPA é integrada com o SAMU. Todo o processo de qualificação ele faz parte do conjunto do planejamento da rede de atenção de urgências e emergências, que isso vai desde a atenção primária, as unidades de pronto atendimento, né, e as emergências hospitalares. Então todo esse conjunto de serviços, eles formam essa rede de atenção primária, de atenção às urgências, aonde nós temos que organizar todo esse fluxo. Porque hoje não tem mais condições de a gente falar em determinado equipamento que atende. Este equipamento, se ele não está integrado a uma rede de atendimento, ele superlota e ele tem uma baixa resolutividade. Estava faltando realmente essa integração maior, porque nós precisamos que aquela pessoa lá do posto de saúde, ela tenha um atendimento intermediário e não chegue ao hospital desnecessariamente. E é justamente isso, esse atendimento de média complexidade, que a UPA passa a fazer pelo cidadão. E essa integração, ela também vai se refletir também na informatização da saúde de Porto Alegre, né? Todo o processo, todos esses equipamentos, eles vão estar interligados com o mesmo sistema de informatização, né, o mesmo sistema de informação, aonde ele gerencia todo o trabalho desses equipamentos. Então, não que tu tenha um sistema de regulação que ele organiza, que ele concentra os dados, então a informação
que é registrado para o paciente aqui na UPA da Zona Norte vai ser a informação que vai descer da sequência do atendimento no Hospital Conceição e é a informação que este paciente vai ter na unidade de saúde da família quando ele retornar para a sua unidade de saúde da família, a mesma informação ela fica vinculada. Então isso é um processo que a gente agiliza, aumenta a eficiência e a gente consegue ter um registro do histórico desse paciente, porque muitas vezes o processo de atendimento hoje, que é dado numa unidade de pronto atendimento, é encaminhado para um hospital, ele começa um novo atendimento e quando ele retorna à unidade de saúde ele tem um novo atendimento, porque essa circulação da informação, na maioria das vezes, ela está simplesmente com o paciente e a gente não pode deixar o paciente com esta responsabilidade de informar em cada lugar exatamente o que aconteceu, até porque na maioria das vezes são informações técnicas que não pode ser o paciente que tem a responsabilidade de transmitir essa informação. As coisas estão andando, nós precisamos só que haja uma agilização e que é uma agilização que vem sendo dada. Nós temos que reconhecer que a Secretaria Municipal de Saúde ela tem se empenhado ao extremo nesse processo, assim como a Secretaria Estadual também e o próprio Ministério. É um trabalho conjunto, porque na realidade é um trabalho do Sistema Único de Saúde. Exatamente, são as 3 esferas envolvidas, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal. O senhor, como vereador, como avalia o papel da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde nesse processo de construção da obra? A Secretaria, nesse caso específico, a Secretaria Municipal, ela participou com o terreno, porque na realidade aqui nós estamos numa praça pública, então parte da praça foi cedida pela SMAN à Secretaria Municipal de Saúde, onde nós estamos aqui já com a obra praticamente concluída, né? E ela também ajuda na supervisão junto com o Estado para que as coisas continuem fluindo bem, inclusive a própria terraplanagem da obra aqui também, a Prefeitura teve uma participação importante. Então, na realidade, está se fazendo um trabalho de união de esforços, que é o que deve sempre acontecer quando a gente pensa em saúde pública, em SUS, porque é um processo de integração que lá na ponta quem tem que ser beneficiado é o usuário, é o cidadão, que nós sabemos que muitas vezes no Brasil não tem um reconhecimento, inclusive, daquilo que proporciona em termos de impostos, né? Então nós precisamos cada vez mais que o poder público dê o retorno para o cidadão. Então a expectativa agora é que no primeiro semestre ainda de 2012 essa unidade aqui esteja funcionando. Estamos trabalhando para isso, eu acho que temos plenas condições de fazer isso, né? Até porque isso é um ganho para a cidade, né? Ela é uma unidade que ele pega toda a região norte, eixo Baltazar, aqui toda a região norte da cidade, mas também ela serve de apoio para os municípios lindeiros aqui da região norte, que é o Vale do Gravataí, né? Que ele tem uma quantidade de atendimentos significativos que a gente registra dentro do Hospital de Conceição. Quase 50% dos atendimentos que são feitos ali não são de Porto Alegre, então esta unidade ela também tem essa função de a gente também poder prestar um atendimento para a região metropolitana que procura atendimento em Porto Alegre e a gente poder organizar melhor esse atendimento dentro da emergência do Hospital Conceição. Existe uma curiosidade muito grande das pessoas que passam aqui no Terminal Triângulo da Assis Brasil sobre esta obra aqui, que hoje nós temos os tapumes na frente, que é a UPA da Zona Norte, porque vai ser um diferencial muito importante para a saúde da região. E um programa como esse que nós estamos realizando é importante para a cidade, para que a gente possa divulgar também através da TV Câmara o que está acontecendo, as coisas boas que estão acontecendo na cidade. E com certeza essa UPA da Zona Norte, eu te diria assim que nos últimos 20, 30 anos não se tem uma obra desse porte. Nós viemos ao longo do tempo perdendo hospitais, perdendo leitos e agora nós estamos num novo ciclo, que é um ciclo de recuperação da nossa saúde pública e essa UPA na realidade ela é uma protagonista nesse processo que esperamos seja ampliado na cidade, como acabamos de falar, mas que em breve, eu acredito que nesse nosso primeiro semestre de 2012, com certeza teremos já a UPA aqui em plena atividade, prestando o serviço que deve ser prestado para o cidadão, para a cidadã da cidade de Porto Alegre e arredores.